É um prazer estar aqui com você no Devocional 2024. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Dalila, a sedutora de Sansão. Sansão cometeu suicídio e a anarquia espiritual. Venha comigo a partir de agora no capítulo 16, 17 e 18 de Juízes. Eu quero começar por 16, do versículo 1 ao 4. Eu quero ler com você. Acompanhe comigo. Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Teve relações sexuais. Foi dito aos gazitas: Sansão chegou aqui. Cercaram, pois, e toda a noite o esperaram, às escondidas, na porta da cidade. E toda a noite estiveram em silêncio, pois diziam: esperaremos até o raiar do dia, então daremos cabo dele. Porém Sansão esteve deitado até meia-noite. Então se levantou e pegou ambas as folhas da porta da cidade com suas ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima, até ao cimo do monte que olha para Hebrom. Nós temos absoluta certeza de que Sansão, ele foi um escolhido por Deus. E Deus tinha um plano a cumprir através da vida de Sansão. Mas isso, de forma alguma, o isentava dos seus erros, do seu comportamento inadequado. Nós vemos, por exemplo, claramente que um dos pontos fracos de Sansão era a mulher. Por isso, os relacionamentos que ele tinha eram relacionamentos que de alguma maneira criavam problemas. Nós vemos que Deus usou tanto as questões negativas como as questões positivas relacionadas a Sansão para cumprir o seu propósito. Mas isso não isenta absolutamente uma pessoa do seu erro. Por isso, é importante que você tenha consciência de que o fato de uma pessoa ser de Deus, o fato de uma pessoa ser ungida de Deus, não significa que esta pessoa ela estará isenta de erros, que ela não vai cometer erros, que ela não vai cair em tentação se ela não estiver vigilante. É óbvio que sim. No versículo 5 até o versículo 17, nós vemos Dalila, a sedutora de Sansão. E o que chama a atenção é novamente a palavra persuasão. Nós já falamos sobre esta palavra no vídeo anterior e ela sempre está relacionada à mulher. Porque a mulher, ela foi gerada, ela foi criada por Deus com esta essência dentro dela, de persuadir. Isso não é algo ruim. Depende de como se usa esse poder de persuasão. Por exemplo, tiveram inúmeras vezes que a Viviane, ela usou da persuasão que ela tem por ser mulher para o bem. E isso beneficiou a minha vida, beneficiou o meu ministério, beneficiou o relacionamento. Mas existem mulheres que usam o poder de persuasão para o negativo, levando, consequentemente, o relacionamento, as pessoas que estão ao seu redor, para consequências ruins. Vemos, por exemplo, que ela 4 vezes tentou extrair de Sansão qual era a sua força. E o que chama atenção é que Sansão, ele flertou com o inimigo. Quando uma pessoa vê claramente que algo ruim, estranho, diferente está ocorrendo, é óbvio que o inteligente é esta pessoa parar.
mas ele continuou flertando com o inimigo. Até que aconteceu o que aconteceu. Do versículo 16 ao versículo 18, nós vemos que o comportamento de Dalila despertou dentro de Sansão sentimentos e reações ruins. Isso é um ponto que eu quero chegar. Você, pense comigo, quais sentimentos e reações a pessoa com quem você se relaciona desperta em você? São sentimentos e reações que somam, que acrescentam, ou são sentimentos e reações que diminuem, dividem, causam problemas? O egoísmo e a visão curta de Sansão o fez entregar a sua força na mão de uma mulher interesseira. Você vê claramente isso, que ela se vendeu. Ela, quando foi ali descoberta a força de Sansão, eles já vieram com o dinheiro para entregar a ela. Cuidado com quem você se relaciona. Se esta pessoa está se relacionando com você por interesses, ela vai vender você. Ela vai, a qualquer momento, substituir você. Insistiu em se casar com uma filisteia. Olha só como que era a personalidade de Sansão. Nós vemos isso no capítulo 14, versículo 2 ao 4. Ele foi dominado pela ira inúmeras vezes, capítulo 14, versículo 19, também no 15, versículo 8. A lascívia descontrolada que o levou a se relacionar com tantas mulheres. Ele, cego pelos seus desejos, não conseguia enxergar o desejo de Deus. Então, atente para a sua vida amorosa e para aquilo que você tem investido suas forças e a sua vida, porque você pode estar agindo como Sansão e as consequências vêm. No versículo 20, a palavra de Deus, ela diz assim, veja só. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo, sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Sansão, ele, ao anunciar o segredo de sua força, o corte do seu cabelo, na verdade, ali foi só uma expressão visível de que ele havia violado o seu voto. A força de Sansão não estava no cabelo dele, porque logo depois ele começou a crescer como de qualquer pessoa, mas estava no voto que os pais haviam feito e que ele havia crescido baseado nele, o voto de Nazireu. Então, quando ele falou sobre o corte do seu cabelo, ele estava visivelmente, naquele momento, expressando a violação do voto. Qual foi o voto que você fez com Deus? Qual foi o voto que você se comprometeu com Deus? Não viole. Se você, por acaso, quebrou, peça perdão e volte a afirmar aquilo que você estava diante de Deus. E Ele irá lhe honrar. No versículo 23 e no versículo 24, nós vemos entrar em cena um deus chamado Dagon. Dagon foi um dos dois deuses mais adorado pelos filisteus. Seu nome em hebraico significava grão, considerado o doador das colheitas. E os filisteus, eles criam que a captura de Sansão fosse uma vingança de Dagon pela queima dos campos e das vinhas dos filisteus, que aconteceu isso no capítulo 15, versículo 3 ao versículo 5. Nós vemos claramente que Sansão, ele se tornou um brinquedo nas mãos dos filisteus. Tudo porque ele ficava naquela corda, balançando
querendo fazer a vontade de Deus e ao mesmo tempo os seus caprichos. Você que deu ouvidos aos seus desejos carnais, ao seu pecado, e você tem sido um brinquedo, um fantoche na mão do mal, ainda há para você chance, como teve para Sansão. E no versículo 30, nós vemos um momento muito, mas muito interessante e polêmico de sua vida, quando diz assim: e disse, morra eu com os filisteus. E inclinou-se com a força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Importante colocar que Sansão era um plano de Deus. Ele não cometeu suicídio. Naquele momento, Sansão foi uma baixa de guerra, porque havia uma batalha entre Israel e os filisteus. Seu pedido demonstra a disposição de ir até o fim na batalha, mesmo que o resultado fosse a morte. Esse é um verdadeiro soldado, como um soldado que enfrenta desvantagens avassaladoras e obstáculos insuperáveis. Sansão aceitou sua morte iminente. O propósito profetizado para a sua vida foi cumprido. Está lá em 13, versículo 5. Através de Sansão, Deus executou o seu plano, castigando os filisteus por suas blasfêmias e destruindo o templo do Deus falso. Portanto, você que está me acompanhando, continue firme debaixo do plano e do propósito de Deus, porque Deus cumprirá na sua vida e através da sua vida aquilo que Ele planejou. No capítulo 17, do versículo 1 ao 6, nós vemos uma anarquia espiritual, porque quando vemos Mica agindo da forma que ele agiu, ele estava, na verdade, personalizando a sua fé que estava misturada com a prática pagã. Naquela época, cada um cria em Deus e buscava Deus e se voltava para Deus da maneira que achava viável, como vinha na sua cabeça. Lá no versículo 6, a palavra de Deus diz assim, quer ver? Olha só. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada qual fazia o que achava mais reto. Quer dizer, as pessoas faziam aquilo que estava na cabeça. Hoje não. Nós temos as escrituras sagradas, nós temos a consciência e que a voz de Deus está impressa nela. Então Deus, ele fala em nossa consciência para fazermos aquilo que lhe é correto. Do versículo 7 ao versículo 13, nós vemos que apareceu em cena um levita que onde melhor lhe parecera demonstrar, onde melhor parecia para ele demonstrar benefícios, ele estava disposto a ficar. Ele falou isso com as suas próprias palavras. E o que me chama a atenção é que Mica queria alguém para ser por seu pai espiritual, para poder ser um personal espiritual dele. Quantos que hoje em dia vivem assim, buscando nas redes sociais um personal espiritual, ou dizem, fulano é meu pai na fé. Era assim que Mica agia. Cada um de nós temos que ter a nossa comunhão com Deus, à luz da palavra de Deus, e não estar pautado e focado em uma pessoa, porque isso é cômodo para qualquer um. No capítulo 18, no versículo 4, 19 ao 20, mostra que esse levita, ele servia, na verdade, ao dinheiro. Quantos que estão vivendo assim? São verdadeiras prostitutas do poder, querem benefícios. E por isso que nós devemos sempre observar e analisar se a nossa vida está pautada na palavra de Deus ou em ideias e ideologias humanas. Amanhã eu vou falar um pouco sobre os danitas. Você é especial para Deus.
Até amanhã.